Não quero ninguém aqui que se sinta desconfortável com o que fazemos. Estamos fazendo coisas estranhas e definitivamente não sou convencional. Não há dúvida de que estou fazendo coisas que são completamente fora do padrão e tenho certeza de que o setor acha que eu sou um idiota. Tudo bem, eles pensam isso há 8 anos. E eu vou continuar do jeito que estou fazendo, mas não vou forçar ninguém a aderir à minha religião se não quiserem. Eu sei que é algo, sabe? Em toda expedição que tivemos problemas. É definitivamente cada expedição. Eu não estou negando isso. Em 18 de junho de 2023, 5 pessoas entraram em um pequeno submersível chamado Titan e começaram uma das expedições turísticas mais perigosas já tentadas. O destino deles era o naufrágio do Titanic, a quase 4.000 metros de profundidade no Atlântico Norte. Menos de 2 horas após partirem, desapareceram. Sem chamada de socorro, sem sinal de emergência, nenhuma explicação sobre o que estava acontecendo lá embaixo. Mas então algo estranho aconteceu. Enquanto as equipes de busca vasculhavam o oceano desesperadamente, sons misteriosos de batidas foram detectados vindo das profundezas abaixo da superfície. Alguns especialistas achavam que ouviam a tripulação desaparecida tentando pedir ajuda, e o mundo assistiu em suspense por dias. Redes de notícias mostravam contagens regressivas. Navios de resgate avançavam para a área de busca. Milhões acompanhavam, torcendo pela sobrevivência dos passageiros. Mas nos bastidores, investigadores estavam descobrindo evidências que apontavam para uma realidade assustadora. E neste vídeo, vamos analisar 5 gravações perturbadoras, vídeos, fotografias e evidências relacionadas a esse desastre, incluindo os sons assustadores que deram falsas esperanças às famílias e o exato momento em que um estrondo alto foi captado a bordo do navio de apoio. Vamos começar com alguns sons, então apague as luzes, sente-se e aproveite. Os sons de batidas. No segundo dia da busca pelo Titan, relatos perturbadores começaram a surgir. Sensores acústicos subaquáticos no Atlântico Norte detectaram uma série de batidas rítmicas. A princípio, ninguém sabia o que os havia produzido, mas à medida que a notícia das gravações se espalhou, uma teoria rapidamente começou a dominar as manchetes ao redor do mundo. E se os sons estivessem vindo do Titan? Relatórios apontaram batidas a cada 30 minutos, levando muitos a especular que as 5 pessoas no submersível desaparecido poderiam estar vivas e tentando sinalizar socorristas a quase 4 quilômetros de profundidade. Logo, os sons se tornaram um dos aspectos mais carregados de emoção da tragédia. Redes de notícias ao redor do mundo focaram fortemente na possibilidade de que os passageiros estivessem presos em algum lugar no fundo do oceano, tentando desesperadamente chamar a atenção. Enquanto isso, as equipes de resgate corriam contra o tempo. O Titan foi lançado com oxigênio para 96 horas e cronômetros surgiram nas transmissões enquanto milhões acompanhavam a busca ao vivo. Especialistas mantiveram cautela, mas alguns admitiram que os sons eram incomuns e mereciam atenção. O ex-oficial de submarino da Marinha Real, Ryan Ramsey, descreveu as gravações como tendo um som notavelmente rítmico, alimentando ainda mais a especulação de que poderiam ser de origem humana. Para famílias, espectadores e alguns envolvidos no resgate, os sons das batidas eram sinais de esperança. Relatórios indicavam que ainda havia chance de encontrar a tripulação com vida e, por dias, muitos acreditaram que a operação era de resgate, não de recuperação. Agora, o áudio real só foi divulgado publicamente em 2024. Supostamente era isso que as equipes de busca acústica ouviam. Ouça. Mas, à medida que os investigadores continuavam a juntar as peças do que havia acontecido sob o Atlântico, uma realidade devastadora começou a surgir. Evidências apontaram depois que o Titan implodiu de forma catastrófica cerca de 2 horas após iniciar a descida. A embarcação foi destruída rapidamente, matando as 5 pessoas a bordo. Agora, em retrospecto, investigadores e especialistas concluíram que os sons de batidas não poderiam vir do Titan. Embora a fonte nunca tenha sido identificada de forma conclusiva, possíveis explicações incluem ruídos de embarcações de busca, equipamentos subaquáticos, correntes oceânicas interagindo com destroços ou outros sons naturais e mecânicos comuns nas profundezas do oceano. Durante dias, esses sons misteriosos deram às pessoas algo em que se apoiar. E quando a verdade finalmente foi confirmada, a esperança que eles haviam criado tornou o desfecho ainda mais devastador.
Mas os sons de batidas não foram a única gravação assombrosa desse desastre, pois investigadores depois encontraram imagens do navio de apoio do Titan que podem ter registrado o momento exato da destruição do submersível. A implosão. Durante as buscas pelo Titan, investigadores encontraram uma gravação considerada por muitos uma das mais assustadoras do desastre. À primeira vista, nada parece anormal. A gravação feita na embarcação de apoio do Titan mostra a equipe da OceanGate monitorando o mergulho enquanto o submersível desce aos destroços do Titanic, mas escondido na gravação há um único momento que mais tarde teria um significado completamente diferente. O vídeo mostra Wendy Rush, diretora da OceanGate e esposa do CEO da empresa, Stockton Rush. Ela está sentada em frente a um computador usado para enviar e receber mensagens de texto do Titan e parece estar acompanhando o mergulho normalmente. Mas então algo acontece. Quando o submersível atinge uma profundidade de aproximadamente 3.300 metros, um som repentino pode ser ouvido. Parece uma porta batendo em algum lugar do navio. O barulho imediatamente chama a atenção de Wendy Rush. Ela pausa, olha para cima e faz uma pergunta simples. O que foi esse estrondo? Dá uma olhada. Eu vou ser muito otimista. O que foi esse estrondo? Então, nesse momento ela disse: "O que foi esse barulho? O que foi esse barulho? Eu vou voltar e tocar mais uma vez. Parece o som de uma porta batendo." Eu vou ser muito otimista. Sim. O que foi esse barulho? Naquele momento, ninguém a bordo compreendeu a importância do que acabavam de ouvir. Pouco depois, Wendy Rush recebeu uma mensagem de texto do Titan avisando que o submersível havia soltado 2 pesos. A mensagem parecia rotineira e, para quem estava no barco de apoio, indicava que o mergulho seguia como planejado. O barulho estranho logo foi esquecido. Mas os investigadores depois chegaram a uma conclusão assustadora. Segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos, o som na gravação provavelmente foi da implosão do Titan. Ninguém percebeu isso na época porque o som se propaga de forma diferente no oceano. A mensagem foi enviada antes da falha, mas levou mais tempo para chegar à superfície que o som da implosão. O que significa que, quando a mensagem apareceu na tela, as 5 pessoas a bordo do Titan já estavam mortas. Por mais perturbadora que seja essa constatação, os investigadores revelariam algo ainda mais alarmante depois. Evidências sugeriram que o mergulho final do Titan pode não ter sido o início do desastre. Os sinais de alerta podem ter surgido quase um ano antes. Na última expedição bem-sucedida do Titan aos destroços do Titanic, em julho de 2022, passageiros relataram ouvir um som alto e estrondoso enquanto o submersível subia à superfície. Na época, Stockton Rush descartou as preocupações. Ele disse que o barulho era só o veículo se ajustando na estrutura metálica de pouso. A análise posterior dos dados dos sensores sugeriu uma explicação muito mais séria. Os investigadores concluíram que o som era de laminação. As camadas de fibra de carbono do casco do Titan começaram a se separar fisicamente. A tenente-comandante Katie Williams da Guarda Costeira descreveu esse evento como o início do fim para o submersível. Segundo os investigadores, desde então, qualquer um que entrasse no Titan pode ter colocado a própria vida em risco. Agora, apesar desse aviso, o Titan continuou operando. Apesar de várias tentativas fracassadas de alcançar o Titanic, o submersível operou até junho de 2023, quando o casco atingiu seu ponto de ruptura. As imagens de Wendy ouvindo aquele estrondo misterioso já são perturbadoras por si só. Enquanto os investigadores analisavam as gravações do navio de apoio, outra evidência foi detectada nas profundezas do Atlântico. Esta é uma nova evidência que pode ter registrado o próprio desastre. Gravação do hidrofone. Enquanto o público focava nos sons misteriosos e no resgate desesperado, outra evidência era analisada discretamente nos bastidores. Evidências das profundezas do Atlântico. Sob os oceanos há uma ampla rede de hidrofones, dispositivos de escuta subaquáticos. Muitos desses sistemas foram originalmente desenvolvidos durante a Guerra Fria para detectar submarinos soviéticos e monitorar atividades sob o mar. Ainda hoje, estão entre as redes de escuta subaquáticas mais avançadas já feitas. Como o som se propaga melhor na água que no ar, ruídos de baixa frequência podem atravessar centenas ou até milhares de milhas pelos canais profundos do oceano. Logo após o Titan perder contato com o navio de apoio, um dos sistemas detectou algo.
Sensores navais detectaram uma assinatura acústica compatível com uma implosão. Na época, só alguns analistas e autoridades conheciam o significado dessa detecção. Militares analisaram os dados e enviaram as coordenadas aproximadas do evento à Guarda Costeira dos Estados Unidos. Essa informação foi muito valiosa. As equipes de resgate conseguiram restringir bastante o foco, em vez de procurar às cegas em uma vasta área do Atlântico Norte. Apesar da importância da descoberta, o público nada sabia. Durante dias, a cobertura da mídia internacional continuou focando na possibilidade de que a tripulação do Titan ainda pudesse estar viva. As evidências hidroacústicas ficaram ocultas durante a busca multinacional, tanto pela confidencialidade dos sistemas de escuta subaquáticos, quanto porque autoridades trataram a assinatura acústica como pista, não como prova definitiva da perda do Titan. Mas aí veio a descoberta que mudou tudo. Veículos controlados remotamente acabaram localizando um campo de destroços perto do naufrágio do Titanic, dando novo e assustador significado aos dados acústicos. A assinatura hidroacústica e os destroços contavam a mesma história. O Titan sofreu uma implosão catastrófica. Durante as investigações do desastre, o Conselho de Investigação Marinha da Guarda Costeira dos Estados Unidos e a NOAA divulgaram gravações públicas da suposta assinatura da implosão. Na gravação, o evento inicia com uma breve perturbação e termina em um violento estampido. Ouça. A gravação é perturbadora, principalmente pelo que revelou. De acordo com os investigadores, os dados hidroacústicos indicaram que a implosão do Titan ocorreu por volta das 9h34 da manhã, horário local, aproximadamente 1h45 após o início do mergulho. Muito antes das buscas acharem os destroços. Muito antes do mundo começar a ouvir relatos de sons de batidas e muito antes de milhões de pessoas acompanhando a busca perceberem que o desfecho já poderia ter sido decidido. Talvez o mais perturbador da tragédia não tenha sido o que ocorreu durante o mergulho. Foi a crescente evidência de que alertas já existiam muito antes de o Titan sequer entrar na água. Alertas que muitos afirmam que certamente teriam evitado a tragédia. O desprezo de Stockton Rush pela segurança. Enquanto os investigadores trabalhavam para determinar exatamente por que o Titan falhou, um padrão perturbador começou a surgir, evidências sugerindo que sinais de alerta já existiam há anos. Segundo ex-funcionários, alguns desses avisos foram repetidamente ignorados. Em 2025, um documentário da Netflix examinando o desastre do Titan revelou novos detalhes sobre as preocupações que cercavam o submersível muito antes de seu mergulho final. No centro dessas revelações estava David Lockridge. David Lockridge, piloto de submersíveis com mais de 25 anos de experiência, incluindo na Marinha Real, foi diretor de operações marítimas da Ocean Gate e participou ativamente do desenvolvimento do Titan. Desde o início, ele tinha preocupações. Em especial, ele questionou a segurança do casco experimental de fibra de carbono. De acordo com Lockridge, sempre que preocupações eram levantadas, Stockton Rush respondia com garantias de que o submersível no futuro passaria por certificação de uma organização marítima independente. Mas com o passar do tempo, essas garantias começaram a soar vazias. No verão de 2016, o Titan começava a tomar forma. Componentes chegavam e a construção avançava. E de acordo com Lockridge, um número crescente de problemas técnicos e preocupações com a segurança estavam se tornando impossíveis de ignorar. Então veio o que ele achou ser a descoberta mais alarmante. O submersível não teria certificação independente. O processo de verificação da segurança de embarcações de passageiros seria ignorado. Para Lockridge, isso foi um ponto de virada. Em janeiro de 2018, ele atingiu seu limite. Ele elaborou um relatório detalhado com suas preocupações e o enviou ao conselho da Ocean Gate. No dia seguinte, Lockridge foi chamado para uma reunião com Stockton Rush e executivos sêniores da empresa. O confronto ficou acalorado, mas Lockridge manteve seus alertas. Rush manteve o apoio ao projeto e, pouco depois, Lockridge foi demitido. Ouça este áudio do documentário que mostra a determinação de Stockton Rush em continuar avançando, apesar dessas preocupações. Eu não quero ninguém nesta empresa desconfortável com o que fazemos. Estamos realizando coisas estranhas aqui.
E eu, definitivamente, não sou padrão. Sem dúvida, faço coisas totalmente fora do comum. Tenho certeza que o setor me acha idiota. Tudo bem, pensam isso há 8 anos. E eu vou continuar fazendo as coisas do meu jeito, mas não vou forçar ninguém a entrar na minha religião se não quiserem. Precisamos do David nesta equipe? Na minha opinião, precisamos dele aqui. O Stockton pode tomar uma decisão. Eu só me sinto um pouco decepcionado agora com seus comentários. Eu estou bem arrasado, para ser honesto, tudo bem? É a primeira vez que expresso minhas preocupações por escrito. Sei que é o Stockton. Em todas as expedições, tivemos problemas. Sim, definitivamente toda a expedição. Eu não estou negando. Agora você quer me dispensar? Essa é a questão. Eu acho que a gente não tem escolha. Mesmo depois de sair da empresa, Lockridge continuou tentando dar o alarme. Ele entrou em contato com a OSHA, que considerou o caso sério o suficiente para incluí-lo em seu programa de proteção a denunciantes, devido ao potencial de implicações para a segurança pública, mas a batalha se mostrou difícil. Enfrentando uma pressão legal significativa da OceanGate, Lockridge acabou retirando sua queixa em dezembro de 2018 como parte de seu acordo de conciliação. Enquanto isso, o Titan continuou operando, os passageiros continuaram embarcando e as expedições ao Titanic continuaram sendo planejadas. Anos depois, muitos olhariam para esses avisos e se perguntariam o que poderia ter acontecido se eles tivessem sido levados mais a sério. Porque, em junho de 2023, as preocupações que Lockridge passou anos levantando se tornariam o foco de uma investigação internacional e, eventualmente, os investigadores chegariam ao próprio fundo do oceano. O que encontraram lá trouxe o retrato mais claro dos momentos finais do Titan. Os destroços no leito marinho. Há algo singularmente perturbador nas imagens recuperadas do fundo do oceano. Talvez o exemplo mais famoso sejam as primeiras imagens do RMS Titanic. Descoberto em 1985, 73 anos após o naufrágio, os destroços foram encontrados a quase 12 mil pés de profundidade no Atlântico. As imagens granuladas cativaram o mundo, mas elas também geraram debate. Muitos consideravam o naufrágio um túmulo e questionavam se deveria ser perturbado. Por décadas, o Titanic foi uma das imagens mais assombrosas já registradas no fundo do oceano. Então, quase 40 anos depois, tornou-se o cenário de outra tragédia. Desta vez, os destroços encontrados pelos investigadores eram totalmente novos. Dê uma olhada nisso. Localizado a aproximadamente 500 metros da proa do Titanic, o campo de destroços forneceu a primeira confirmação visual do destino do Titan. Pela primeira vez, o público viu evidências físicas da implosão catastrófica ocorrida no mergulho. Espalhados pelo fundo do mar estavam fragmentos do submersível que poucos dias antes transportava 5 pessoas em direção ao naufrágio mais famoso do mundo. As imagens são bastante assustadoras, não pelo que mostram, mas pelo que implicam. A violência da implosão reduziu a embarcação a um campo de destroços. Por fim, as equipes de resgate começaram a trazer partes dos destroços de volta à superfície. No final de junho de 2023, a embarcação de resgate Horizon Arctic chegou a St. John's, transportando seções críticas do Titan recuperadas do fundo do mar. A imprensa registrou o descarregamento de partes do submersível destruído do navio. Entre os destroços recuperados, havia partes irregulares de fibra de carbono, uma tampa de titânio, maquinário interno e outros componentes cobertos por lonas, enquanto eram levados para exame forense. Guindastes enormes descarregaram 5 seções do casco de pressão, o cone alto e fios e equipamentos emaranhados. Uma parte do casco fortemente delaminada virou foco dos investigadores, que buscavam entender como a embarcação falhou. Talvez a descoberta mais chocante tenha vindo dos próprios destroços.
Durante a análise dos destroços, as autoridades recuperaram o que foram descritos como presumíveis restos humanos. Esses restos foram posteriormente enviados para avaliação médica profissional. Para Christine Doward, que perdeu tanto o marido quanto o filho adolescente no desastre, o processo de recuperação continuaria muito depois do fim das buscas e muito depois do frenesi da mídia. 9 meses depois, ela finalmente receberia o que restou de seus entes queridos. Nas palavras dela, eles chegaram como uma pasta, contidos em 2 pequenas caixas. É difícil imaginar um lembrete mais devastador do que o que aconteceu a bordo do Titan. Segundo conclusões oficiais, a implosão ocorreu em cerca de 20 milissegundos. Tão rápido que as 5 pessoas a bordo não teriam tempo de entender o que ocorria. A morte teria sido instantânea. As imagens do fundo do mar acabaram de vez com as teorias e esperanças ligadas à busca. Confirmaram o que as gravações hidroacústicas sugeriam. O que a investigação concluiu depois e o que os alertas de anos antes aparentemente já pronunciavam. Em 18 de junho de 2023, o Titan atingiu os limites do seu projeto. E em uma fração de segundo, 5 vidas foram perdidas em um dos desastres marítimos mais acompanhados da era moderna. Obrigado por assistir. Se cuidem. Até a próxima.